Sejam muito bem-vindos mais num vídeo da semana com estudos bíblicos. E aí, pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje eu quero falar sobre quando Jesus falava em parábola e por que ele falava em parábolas, né? Então eu vou ler Mateus 13, versículo de 10 adiante. E está escrito assim: E, acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que lhes falas em parábolas? Ele, respondendo, disse-lhe: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso, lhes falo em parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, e não ouvem, nem compreendem. A imensidão e tão complexo que era o reino, que é o reino de Deus. Então, Jesus falava em parábolas de forma simples, para a gente poder entender, tá? E ele falava de formas como uma criança podia entender. Mas tinha um porém. Pessoas que tinham o coração duro, eles não entendiam, nem com parábolas. E aquelas pessoas que tinham o coração aberto, eles podiam entender e se alegrar com a palavra de Jesus Cristo, tá? Então, o capítulo do Mateus completo, capítulo 13, né? Está completo escrito sobre parábolas, sobre ensinamentos, né? De forma simples, para a gente poder entender, quem tem ali a mente aberta. E Jesus ali usava conversações, né? Conversas do dia a dia, né? Conversava coisas do dia a dia, explicando ali as parábolas, explicando o reino de Deus no dia a dia, né? Na conversa com os seus discípulos e no ensinamento dele quando ele tinha com as multidões, com as pessoas, né? E hoje em dia ele ainda fala em parábolas com a gente, no nosso cotidiano, né? Então eu vou dar aqui um exemplo, talvez a gente tem que falar em parábolas com nossos filhos. A gente tem mais idade que nossos filhos, a gente vê um mundo diferente que nossos filhos, mas nós queremos ensinar os princípios para eles. Então, como a gente faz? A gente não pode explicar da mesma forma que a gente estivesse conversando com uma pessoa adulta da mesma idade que a gente. Então, a gente tem que usar formas para poder se adaptar, para adaptar a conversa com ele, né? Usar exemplos fáceis, exemplos do seu dia a dia, tá bom? Então, isso tem que ser feito. Com seus filhos, fale em parábola com eles, né? Fale coisas que eles vão entender no vocabulário deles, tá certo? Eu aqui vou dar um exemplo, tá? Um exemplo que você pode falar em parábolas com teu filho. Eu vou dar o exemplo da minha filha, né? A gente fala assim pra ela, ó, Bela, você tem que limpar teu quarto, tá? Mas ela vai... Ah, por que tem que limpar o quarto? A gente sabe por que tem que limpar o quarto. A gente tem que manter o quarto limpo, cheiroso, organizado, para ter o Espírito de Deus com a gente. Porque o Espírito de Deus não habita em lugares sujos, sabe? Então, e é muito importante a gente ter o Espírito de Deus com a gente o tempo todo. Tá vendo? Esse é o que eu falaria para um outro adulto. Uma criança, como tu vai falar isso que é tão importante? Uma criança, se você falar assim, quando você acorda de manhã e o quarto tá bagunçado, o que você sente? Imagina ver um amiguinho seu aqui em casa e ver o quarto todo sujo. O que ele vai achar de você? Então você não acha melhor a gente limpar o quarto, nós dois juntos? Aí depois que limpou o quarto, você fala, e aí, o que você sente? Tá melhor? Vou tirar até uma foto, tá melhor antes ou tá depois? Aí ela vai entender. Ah, em parábolas. Entendi. Então agora eu me sinto bem, porque o quarto tá limpo. E também eu quero andar em lugares limpos, né? Eu acho que todo mundo que tem filho aqui tem esse problema com limpeza de quarto, né? Então, aquele sentimento é o Espírito de Deus com aquela criança, entendeu? Então, a gente não precisa explicar toda a história, só
formas que ela possa entender o porquê que o quarto é limpo. É um exemplo aqui bobo, mas você pode usar a sua técnica, a sua forma de como você vai ensinar ao seu filho, né? Ou qualquer pessoa que tem diferente visão que você, ensina em parábolas, em exemplos que ela possa entender, tá bom? Então, Jesus ele fala com a gente o tempo todo, mas a gente tem que ter a percepção em querer entender o que ele quer dizer com a gente, o tempo inteiro. Minha esposa esses dias perguntou por que antes na Bíblia pessoas viam anjo e muitos milagres aconteciam. Eu respondi para ela, ainda acontece muito, bastante, o tempo todo, sabe? Mas a gente não está ali prestando atenção nas coisas, né? Nos milagres, no ensinamento que Jesus e Deus e o universo quer explicar pra gente, né? Então, eu vou fazer uma oração, escrevi uma oração, tá? Eu vou orar e espero que vocês gostem. E vou terminar esse vídeo com essa oração. Ele está escrito assim: Senhor Jesus, obrigado porque tu falas comigo, às vezes em palavras simples, às vezes em silêncio, mas sempre com amor. Abre meus olhos para ver o que queres me mostrar. Abre meus ouvidos para ouvir a tua voz. E, acima de tudo, abre meu coração para entender e viver a tua palavra. Que eu não seja como os que ouvem, mas não entendem. Veem, mas não percebem. Faz de mim uma boa terra, onde a tua semente cresce, cria raízes e dê frutos. Ensina-me a reconhecer-te nas coisas simples, nas pessoas, nas lutas, até nas bênçãos do dia a dia. Dá-me um coração sensível, humilde e disposto a mudar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Tenha uma boa semana. Fique com Deus.